Eu acho que esse era o ponto, né? Está tudo normalizado, será, com relação à energia elétrica? Nas regiões em que foram atingidas aí pelo último temporal? Parece-me que não. Alguns locais ainda a gente tem oscilação de energia, aqui em Maringá, na região também. E aí isso precisa ser sanado, né? As pessoas precisam, não sei, de alguma maneira pensar nessa manutenção aí, para que ninguém seja prejudicado. Fernando Tupan, prova do Enem transcorreu tranquilamente em Curitiba? Aqui foi tranquilo, Paulo Caetano, nós não tivemos muitos problemas, apenas aqueles constantes de atraso, mas aqui, pelo que eu tenho aqui, foi tranquilo e não foi uma marolinha aqui o evento em Curitiba do Enem. 7 horas e 21 minutos. Repita. 7 e 21. Hoje com a gente, eu já vou apresentar aqui, já anunciei no início do programa, o deputado estadual Evandro Araújo. Ele é o vice-coordenador da Frente Parlamentar sobre os pedágios aqui no Paraná. Deputado, muito bom dia. Seja bem-vindo ao Jovem Pan. Mais uma vez, né? Bom dia, Paulo. Bom dia. Mais uma vez, muito prazer em estar aqui nessa bancada com vocês, falando de política, falando de atualidades e falando do principal tema do estado do Paraná, que é o pedágio. A gente estava dividindo o pedágio com pandemia, né? A pandemia arrefece e o pedágio toma conta, porque os contratos acabam dia 26 agora, uma parte, 3 lotes, e depois dia 27, logo no dia seguinte. Então, no dia 28, nós teremos cancelas abertas em todo o Paraná. Deputado, eu vou começar aqui. Muita gente tem falado do novo modelo, né? Essa questão a gente vai abordar também das cancelas abertas, mas eu quero falar do novo modelo de pedágio. Ao longo desses dias aí, as pessoas têm dito o seguinte, que esse novo formato, no final das contas, vai ser igual ao modelo anterior, que esfolou o paranaense. Aí eu queria saber do senhor o que tem de verdade nisso tudo, porque na última sexta-feira a gente entrevistou aqui, por exemplo, o ex-governador Requião, que é famoso pelo ou abaixa ou fecha, né? A frase não é bem essa, né? Abaixa ou acaba, né? E aí ele disse que tem muita política nessa, que esse novo modelo vai ser igual, que não vai ter diferença nenhuma, que tá tudo igual lá no governo Lerner, quando foi implantado esse pedágio aí, que como eu disse antes, esfola. O que há de nebuloso, o que é verdadeiro, o que não é verdadeiro nessas histórias que se falam sobre o pedágio? Afinal de contas, o senhor é deputado, é da frente parlamentar aí que trata desse novo modelo e está por dentro desse assunto, talvez como poucos. Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade de falar sobre isso, porque assim, eu estou no segundo mandato. Do primeiro mandato eu dediquei boa parte do primeiro mandato a trabalhar para evitar a prorrogação dos atuais contratos. A ideia e a articulação que existia no Paraná era uma prorrogação por mais 25 anos sem licitação dos atuais contratos, e nós teríamos, portanto, sim, a perpetuação do atual modelo. Então, o contrato atual seria prorrogado. É isso que aconteceria no mandato passado, e nós, numa grande articulação, sociedade civil organizada, assembleia e o Paraná todo, a gente andou o Paraná fazendo audiências públicas e nós evitamos essa prorrogação. Esse tema foi levado em todos os cantos do Paraná. Agora a gente está falando de um novo modelo, a gente está falando de uma nova licitação, um novo leilão, né? Uma nova proposta. Criticar a modelagem eu acho que é válido, eu acho que é oportuno o conteúdo crítico que se faz, ainda mais depois do Paraná ter passado pela sua maior chaga. Não tem, Paulo e membros da bancada aqui, da PAN, não tem uma história de concessão de rodovias no Brasil que tenha sido tão lesiva, tão complicada ao que nós temos no Paraná. O Paraná conseguiu produzir a pior experiência de concessão do Brasil. Então, assim, a modelagem está apresentada, a nova modelagem, ela foi debatida pela frente parlamentar, ela foi questionada, nós tivemos audiências públicas. É verdade que o conteúdo dessas audiências foram gigantes, assim, a gente teve muitas intervenções, muitas propostas e tal, só que nós conseguimos derrotar dois elementos que eram muito decisivos na modelagem, que era o limite de descontos, tinha um limite de 17%, nós derrotamos esse limite com debate, provocando a NTT, provocando o Ministério da Infraestrutura e Logística, então isso foi derrotado. Então esse ganho foi muito interessante. E o pagamento da taxa de outorga. Nós tínhamos uma taxa prevista, um valor aproximado de 10 bilhões de pagamento de taxa de outorga no Paraná, e esse valor iria para o caixa do Ministério da Infraestrutura e Logística, ia para Brasília esse dinheiro.
Nós mudamos essa proposta porque depois do Paraná ter sido prejudicado, o povo do Paraná ter sido prejudicado ao longo de todos esses anos, não é justo que uma arrecadação, uma cobrança de um pedágio para poder participar do leilão ainda vá para o caixa do governo federal. Então nós questionamos isso e foi feita uma nova modelagem para não existir o pagamento de uma taxa de outorga. Sim, o que vai ter um seguro usuário. Esse seguro usuário vai ficar vinculado a cada lote de concessão e quem vai decidir o que faz com esse dinheiro arrecadado, se ele for arrecadado, porque é interessante a gente entender que pode ter ou não, dependendo da quantidade de desconto que vai se propondo no leilão, esse valor o uso desse valor será utilizado pelos usuários de cada lote. Então, assim, a proposta é diferente? Ela é diferente. Dá para prever o que vai acontecer nos litígios, na justiça, nas alegações infindáveis de desequilíbrio econômico-financeiro? Não dá. Não dá para você prever que uma concessionária vai se sentir prejudicada, vai na justiça e ela ganha na justiça. Então, e obviamente no Brasil a gente tem, infelizmente, histórias de que em alguns casos a participação de determinados entes privados é para cooptar, né? E não para poder ser parceiro, ganhar por um trabalho que se faz, mas às vezes para poder ganhar mais do que se deve. Então tem esse questionamento, claro que tem, é possível que a gente tenha complicações, claro que é possível. Agora dizer que o modelo proposto é igual ao modelo atual, que a taxa de outorga é a mesma coisa do que o seguro usuário está se propondo, isso não é verdade. O que está acontecendo é uma politização, a gente está na véspera de uma eleição estadual, de uma eleição que obviamente tem as pessoas fazendo o debate eleitoral, e já se antecipa o debate usando mais uma vez o tema do pedágio para poder fazer política. Então é isso que aconteceu e é isso que eu vi nas declarações que foram feitas aqui. Então é diferente, a gente tem um modelo diferente, a gente tem uma proposta diferente e a gente tem um valor de largada de referência. Inclusive foi usado aqui um exemplo que me parece da Dutra. O exemplo que foi usado da Dutra foi mal usado, porque falou mas não aprofundou o que foi que aconteceu. A experiência da Dutra, ela aconteceu exatamente o que estava previsto acontecer. Não foi 15% de desconto, mas ao todo passou de 35% de desconto, né, no valor de pedágio ali global do que se pratica na rodovia Dutra. Então, assim, é muita informação pela metade. 7h27.